Êxodo capítulo 26. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Versículo 33. Habituados ao paganismo do Egito, para os filhos de Israel, o santuário seria um tipo de escola da verdadeira adoração. E uma das lições mais importantes que deveriam aprender era a diferença entre o sagrado e o comum. O tabernáculo do deserto, apesar de ser móvel, continha vários elementos que ensinavam esta distinção. As cortinas e colunas, por exemplo, demarcavam os limites, a fim de que o povo soubesse até onde poderia ter acesso. O pátio do tabernáculo era o único lugar em que o povo poderia entrar, a fim de oferecer os sacrifícios. No lugar santo, primeiro compartimento da tenda, só os sacerdotes e o sumo sacerdote tinham acesso. Já o segundo compartimento, o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Levítico capítulo 23, versículos 26 ao 32. Aprendi algo de muito interessante sobre o contexto das cortinas que separavam o acampamento do pátio, o pátio do lugar santo e o lugar santo do lugar santíssimo. A primeira cortina era chamada de caminho, a segunda de verdade e a terceira de vida. Atrás da primeira cortina, caminho, estava o altar do holocausto, representando a morte substitutiva de Cristo e a primeira atitude do converso, aceitar a redenção através do sacrifício de Jesus. Ali também ficava a pia da purificação, representando a Cristo como a água da vida, João capítulo 4, versículo 10. E o segundo passo da conversão, o batismo por imersão. Após a segunda cortina, verdade, estava a mesa com os pães da proposição, representando Cristo como o pão da vida, João capítulo 6, versículo 35. O candelabro, Cristo como a luz do mundo, João capítulo 3, versículo 19. E o altar de incenso, Cristo, o nosso único mediador, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O lugar santo é um símbolo da verdade que deve reger a vida do cristão na busca pela santificação, através do alimento espiritual diário pela palavra de Deus, de uma vida de oração e de fiel testemunho. Atrás da terceira cortina, vida, mais conhecida como o véu do santuário, estava a arca da aliança e o propiciatório no lugar santíssimo. Ali era manifestada a Shekinah, a glória de Deus. Quando Jesus declarou: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim", João capítulo 14, versículo 6. Ele não proferiu novo ensinamento, ele materializou nele o que o povo deveria ter aprendido com as lições do santuário. Ninguém poderia entrar no lugar santíssimo e ter acesso ao Pai se não fosse pelo que Jesus realizou no pátio, entregando a sua vida para o perdão dos nossos pecados. Por isso que quando da cruz o Salvador expirou, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Mateus capítulo 27, versículo 51. Ele não foi rasgado de baixo para cima como se por obra de mãos humanas, mas de alto a baixo, representando a obra que só Cristo poderia realizar. Todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, inevitavelmente entra no santuário. O pátio é lugar de decisão, o lugar santo é lugar de perseverança e o lugar santíssimo é lugar de vitória. Precisamos avançar de um compartimento para o outro e entrar com Cristo no Santo dos Santos. Ele já garantiu a vitória por nós. Creio que foi olhando para o santuário que o sábio Salomão escreveu: "Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito." Provérbios capítulo 4, versículo 18. Pela fé naquele que comprou este direito a alto preço, atravessemos as cortinas do santuário e perseveremos até o dia perfeito em que o Senhor nos revestirá com sua glória. Bom dia, remidos pelo Cordeiro de Deus.
Rosana Garcia Barros.